Cheguei, Brasil! Bora, gente! Cadê o povo? Bora, gente! Hoje vamos mostrar os trabalhos mais pesados, perigosos e detestados da roça. Se você acha que a vida no campo é tranquila, espera só para ver o que esse povo enfrenta no dia a dia. Tem serviço na roça que só de olhar já dá dor nas costas. E hoje nós vamos falar justamente desses, os piores trabalhos da roça, aqueles que ninguém quer fazer, mas que alguém sempre tem que encarar. Bora lá? Alguém aí para desafiar o rapaz? Tá aí dentro. Eu vi? Ai, estourou. Tem vida melhor, mas nós não quer, entendeu? Pagamento na conta, geladeira cheia de Heineken e Budweiser. Só que nós não quer, entendeu? Nós quer fazer o quê? Sabadão trabalhar aqui, ó, filho. Catar algodão, que é o que nós gosta. Só isso. Vice? Vai, chega. Não, Branco, eu tô igual você também. Eu também moro na roça. Só que eu gosto de trabalhar na roça. Só que tem muito serviço que eu não gosto de fazer. Igual roçar pasto eu não gosto, capinar eu não gosto, arrancar feijão eu não gosto, cortar arroz eu não gosto. Essas coisas eu não gosto de fazer não. Passar veneno eu não gosto, tirar leite eu não gosto. Apanhar café então, acabou de zebrar. Aí trem eu não gosto mesmo, de jeito nenhum. Você também eu não gosto não. Ah, falar uma coisa pra você, viu? Eu gosto muito de serviço, mas esse serviço eu não gosto de fazer, não. Eu moro na roça também, mas tem muito serviço que eu não gosto de fazer, viu? Falar uma coisa pra você. Ir pra roça cedo também, eu não gosto, não. Eu gosto de ir mais tarde. E outra coisa também, assim, eu não gosto de ficar o dia inteiro, mas não gosto de voltar mais cedo. Ah, não, tá louco, hein? Deus me livre, trabalhar é bom, rapaz. Mas só que dá dor de cadeira na gente. Ah, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de que dá dor de cadeira em mim. A enxada é o terror da roça. Quem já teve de carpir um pedaço de terra sabe o quanto esse serviço judia do corpo. O caba pega cedo na enxada e só para quando o sol já se esconde. É no braço, puxando terra, cortando mato, lidando com o calor, chuva, cansaço e, como se não bastasse, ainda tem que enfrentar formigas mordendo, mosquitos unindo, marimbondo atacando e até cobra saindo do mato. Não é para qualquer um não, viu? Aí, gente, arrebenta uma. E essa aqui arrebenta o cara, viu? O serviço mais pesado da roça. Enxada, capinar. O serviço ruim de fazer. E o serviço tem na roça. Galera, fui fazer um serviço, mas não tinha o meu hoje, galera. Aqui é onde separa, galera, os homens dos meninos, ó. É nesse tipo de serviço aqui, arrancação de toco manual. Esse é o pior toco, galera, pra você arrancar na roça, ó, o toco de catingueira. E vou estar mostrando pra vocês, galera, como é que meu tio já tava indo um toco mais fino, ó. Já tava bastante suado. Eu tava cavando o toco lá e ele tava nesse mais fino aí, ó. Bastante suado mesmo, galera. Como é que ele finalizou aí? A gente finaliza a toca de jeito aqui, de joelho. A gente fica de joelho pra estar cortando o toco de machado, ó. Olha as raízes, galera, como é que é bastante grosso, ó. O toquinho de catingueira. É um serviço bastante bruto, galera. Aqui é onde diferencia e separa os homens dos meninos. É nesse time de serviço aí, ó. Os peão chega. Os peão chega no mercado e reclama do preço da mandioca, né, compadre? Aí, baratinho, Rembrandt, banda de filho de rapariga. Olha aí a brincadeira. O quilo de mandioca tá caro. Sem conta. Para quem quer um conteúdo diferenciado, clique no botão Seja Membro e veja os vídeos sem propaganda, sem narração e ainda um conteúdo bem diferenciado, pois muita coisa que eu não posso postar aqui, eu posto por lá. Até mais. Outro serviço que assusta muita gente é roçar juquira. Mesmo com roçadeira, o negócio é bruto, viu? São árvores e matos fechados, cheios de espinhos que rasgam a roupa e sua pele. E ainda tem que aguentar abelhas, marimbondos e cobras que moram nesse tipo de matagal. Quem já entrou numa juquira fechada sabe que o suor escorre, o braço pesa e o perigo é constante. Essa aqui, ó. Essa daqui é a famosa juqueira que os homens maranhenses se roçam. Maria, você tem que custar a diária de um trabalhador nesse serviço. Aqui na minha região tá custando R$80. Entra às 7 da manhã, pausa pro almoço, depois volta e larga às 4 da tarde. Mas sabe como é botamos doído, meu povo? Ó,
Aí, por de ralo, por maranhense é preguiçoso. Preguiçoso, meu filho? Não preguiça não, ó. Tá vendo? Ainda essas urubu fica falando, só farroupix. No meio de semana nós estamos aqui, ó, no meio dessa greve aqui, corta um pindó virado Satanás. Vem roçar pindó, mas não é bandicão. Diabo desse capa-bode, velho, de novo, moço. Ô, Juquira, só tem capa-bode. Ué, acaba falando que era só assa peixe, moço. Solta! Aí, só capa-bode, moço. O negócio ficou preto aqui, ó. Uma esporada desse tamanho aqui não tem base não, um negócio desse. Acaba que não quer estudar, ele sofre, viu? Arrependi já. É assim mesmo. Fica aí, viu? De exemplo pra vocês. Vou mostrar meu talento aqui, esse coelho aqui, ó. Mas muitas das vezes a gente corta ele cai pra cima da gente, viu, galera? Porque o bicho aqui é feroz, viu? Mas vou fazer o possível aqui pra ele não pra cima de mim. Juquira no Maranhão é uma prática muito comum, pois é daqui que sai o sustento de muitas famílias brasileiras. Estamos aqui com 2 especialistas em juquira. Vamos entrevistar agora o juquireiro aqui, ó. Vamos perguntar para ele aqui sobre a juquira. É muito bom porque é daqui que nós tiramos nosso sustento, é aqui que eu sustento minha família, tenho 10 filhos. E é daqui que eu planto minha comidinha, né? E é muito gostoso trabalhar assim, viu? Esse é o tipo de serviço que ninguém gosta. Pulverizar agrotóxico é arriscado, mesmo usando proteção. O cheiro é forte, o risco de intoxicação imediata e os efeitos colaterais que aparecem com o tempo tornam esse serviço um dos mais evitados da lavoura. Mas alguém tem que fazer. Isso aqui cansa demais para fazer, dói a mão, joga um tanto de veneno na gente, por mais que tenha GPI, ó, ainda molha um pouco. É ruim, cara. Essa aqui é a parte que eu menos gosto, né? Mas tem que fazer, não tem muita opção. Um dos perigos que a gente enfrenta aqui na roça, trabalhando todos os dias, lá uma vez ou outra, é agrotóxico, gente. O agrotóxico é a gente inevitável a gente trabalhar, mas dizer para você que trabalha com agrotóxico, evite manusear agrotóxico de qualquer maneira, de qualquer jeito. Sempre lave muitas mãos antes de você fazer seu almoço, seu alimento, porque isso, gente, é bom, tá? Você trabalhar, você lavoura é bom, mas uma coisa que pode prejudicar a sua saúde, né? Isso pode futuramente prejudicar muito a sua saúde. Então você que mexe com agrotóxico aí, cautela, que eu ouço muitas pessoas aí que já trabalharam com agrotóxico, se intoxicaram, que hoje não consegue passar nem perto da onde é jogado. Então, você que trabalha com agrotóxico e você que trabalha com veneno, cuidado, tá? Eu sei que para a agricultura hoje depende disso, mas depende também que a sua vida e a sua saúde esteja bem para você viver e desfrutar, né? Senão não adianta. Ei, gente, não acha mão de obra hoje em dia de companheiro mesmo, não acha não. E o povo que trabalha na roça fica nativo, ninguém tá querendo morrer com remédio de veneno na lavoura, não. Aí a pessoa vai lá, pede um preço justo, aí eles falam assim, eu não posso pagar não. Por que não pode pagar? Aí quer que a gente morra. Meu pai, eu garanto, se não tivesse batido tanto remédio na vida, acho que durava mais um bocado. Morreu com 63 anos. E eu acho que a minha vida também não vai ser muito longa trabalhando do jeito que lá vai, não. Aí uns vai falar, mas é bobeira trabalhar na roça. Que você tem dinheiro. Tem, gente, tem conta para pagar, tem um monte de dívida. O trabalho na carvoaria é cruel, viu, gente? Calor escaldante, fumaça, fuligem entrando pelo nariz, barro grudado no corpo todo e o forno que precisa ser alimentado com lenha e depois vedado com barro. É um serviço pesado que deixa o corpo moído e o rosto preto de carvão. Quem já trabalhou nisso sabe, é realmente um dos piores trabalhos da roça. Pessoal, hoje nós vamos estar vedando a porta, né? Porque a gente colocou fogo ontem e sempre dá essas trinquinhas, essas fissuras na porta. E para não estar estragando o carvão, a gente veda. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Só começando o dia por cá. Se a pessoa não gosta de sujar, não trabalha nisso aqui não, gente, ó. Tô toda suja de barro, aqui suja de carvão, suja de barro, suja de tudo. E eu já terminei de barrelar o forno, ó. Até que eu andei rápido, barrelei ele. E agora é só esperar ele esfriar para poder descarregar. Acha que a vida é um morango, né? Vocês vêm para um trem dessa aqui trabalhar. E aqui, gente, olha como é que tá a cara da pessoa suadinha. E olha quando molha, olha. Você é doido.
que nesse outro tá fazendo uns 30 graus, ai. Vem baixar, hoje tá quente. E o bicho tá pegando aqui, viu? Nós já tá carregando com o outro aqui, gente. Só que essa aqui, graças a Deus, não deu fogo, não. Deu na beiradinha só. E o trem tá pegando mesmo. E, gente, ó. Tudo inteirinho, ó. Vou tá aqui de novo na luta. Ó. Gente, hoje nós não temos notícia muito boa, não. Pra vocês verem, ó. Nós veio acabar de relar o forno ontem, Laura? É. E o que aconteceu, Laura? Nossa, que calor que tá aqui dentro. Quebrou minhas pernas, além de pista. Um calor das Arábias aqui. Olha. Notícia escuro, Laura. Olha lá. Olha atrás. Ser vaqueiro parece bonito nos filmes, mas a realidade é outra. Lidar com vaca brava, especialmente vaca parida, é perigoso. Ordenhar 2 vezes por dia, acordar de madrugada, preparar silagem, buscar o gado no pasto, enfrentar sol e chuva e o pior, sem folga. Feriado ou final de semana, esquece. Isso não existe para o vaqueiro. É trabalho todo dia. Não à toa é considerado uma das profissões mais sofridas do agronegócio. Aí o povo diz bem assim, 1 litro de leite é caro. 1 litro de leite por R$3 é caro, hein? Vai comprar uma vaca, pô. Compra uma vaca e acorda todo dia 4 horas da manhã e venha pro curral, oi. Tira leite na lama, pra você ver. Mas, rapaz, leite é caro. Cara, é uma Heineken, você dá 10 conto de uma Heineken. Todo serviço que você vai fazer aqui, você deu a sexta-feira, você vai embora pra cá descansar. Tem um sábado, domingo pra você estar descansando aí pra retornar na outra semana. O de vaqueiro é diferente. Vaqueiro é domingo a domingo. Pode não ser pesado, mas é cansativo. Por isso que eu falo que tá entre os 3 aí mais pesado que tem aqui na roça. Aí eu bato o final de semana, eu acabei de tirar o leite aqui. Agora solta essas vacas aqui, ó. Se eu tirasse leite 2 vezes, eu teria que estar aqui de tarde de novo, entendeu? Aí, por isso que eu falo que tá entre os 3 aí mais pesado. Tira o leite aqui, aí vou soltar as vacas, daqui a pouco eu vou embora descansar um bocado. Porque senão, a gente não aguenta também não, né? Aí fica pesado demais. Na sua opinião, qual que é o mais pesado que tem aqui na roça, né? Viver de vaca de leite tem que o caboclo ser bravo. Trabalhar de noite a dia, fazer papel de escravo, comprar ração de R$1 e vender leite de centavo. Eu disse, venha passar só um dia comigo aqui na fazenda. De ração faça moenda, ajude vaca a dar cria. De leite uma vacaria, de ração faça preparo. Encare como eu encaro e faça tudo que eu já fiz, que nunca mais você diz que 1 litro de leite é caro. A panha do café é um serviço puxado. Debaixo do pé de café se escondem marimbondos, cobras como a cascavel e os galhos arranham tudo. Além disso, os grãos vêm misturados com folhas e paus que precisam ser separados à mão. Já na colheita do milho, o problema é o mato alto, cheio de picão preto, que gruda em tudo. E depois ainda tem que carregar sacos pesados por longas distâncias. Não é à toa que muita gente foge desse tipo de serviço. Eu tô fazendo um serviço aqui, galera, vou falar com você. Na minha opinião, um dos piores serviços de fazer no meio da roça, tá? Ó, arrancar broto, galera, não gosto não. Mas comente aí, quem concorda comigo que serviço de arrancar broto é chato, tá? Eu prefiro mais capinar do que fazer esse serviço aqui, ó. Pensa um serviço ruim que eu tô fazendo essa desbrota de café, tá doido? Agora já é umas 2h30. Eu parei uns 10 minutos só pra almoçar, os mosquitos não deixou eu almoçar, eu peguei de novo. Não parei pra tomar café até agora. Não deve ter desbrotado nem 500 pés de café, se der bobeira até agora ainda tem. Pessoal, pensa um serviço bruto, nós fez hoje, de 11 horas pra tarde, em Quebra-Mi. Sol quente, tá gostoso, Papa Capim? Hoje tá gostoso, 39 graus, nós quebramos milho, atualizando café. Você tá doido, tem sapeca demais, mas teve bom, ó. Carretinha de milho dessa. Vamos ver, eu tanco me rende, mas geralmente todo ano quebra é de 25 a 30 sacos. Ô Moisés, não? Bom demais. É. Onde que é o milho que você falou que nós ia quebrar? É aqui, ué. Milho aqui, ué. Creio gostado. Rapaz, fala com você. Bateu um fardo de ar aqui agora. Ah, mas por conta de quê? Não sei. Você pode ir quebrando? Daqui a pouco eu chego lá, tá? Tá bom. Aí, galera, ó, de acordo com o nosso amigo Léo, um dos piores serviços da roça é quebrar milho no... Tô falando no picão, no mato, 1 metro de altura. Aqui, mas o dono da lavoura aqui, ele é cuidadoso. É que não tem muito mato, não.
Mas de acordo com a opinião minha, quebrar um dos piores serviços. É a resposta de um vídeo que eu fiz um dia atrás, dos melhores e dos piores serviços da roça. Na minha opinião, ainda não é o pior, não. Acho que ainda tem serviço pior ainda. Galera, ó, vocês já ouviram aqui ditado? Hoje nós arrebentou a boca do balão, mas hoje não arrebentou a boca do balão não, galera. Nós arrebentou a boca do bolso do patrão. Vem comigo, cobra. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, galera. Eu tô só o pó da rabiola aqui, só tô o barro. E quem pensa que na gringa é diferente, tá enganado, viu? Tem trabalho pesado no mundo todo. Na China, por exemplo, muitos camponeses trabalham em plantações alagadas de arroz e trigo, com água até o joelho, barro até a canela e sol na cabeça. E adubar a plantação com esterco líquido, carregando balde de estrume fétido. Também não é para qualquer estômago, viu? 当看着眼前一幕的时候，不禁感叹，大山里的人民真的是太辛苦了。在将砍伐下来的大树装车的时候，完全都是人力用肩膀扛上去的，那真的是一步一个脚印呀。这种工作看着有些危险，其实一点也不安全。咱们看看这女的顶砖啊，这绝地都没有颈椎病啊！我去，还往上放着10块了，12块了。我去，这一块砖怎么也得有3斤沉吧？这女的是真厉害啊！这女的啊。A verdade é que o trabalho na roça exige coragem, força e muita disposição. Tem serviço que castiga, tem serviço que ninguém quer, mas tudo isso é que move a vida no campo. Valorize quem pega no pesado, porque sem esse povo, a comida não chega no prato de ninguém. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí qual desses trabalhos você teria coragem de encarar. Obrigado por assistir e até a próxima. Você trabalharia de 60 a 120 dias sem receber? Trabalharia de 12 a 14 horas todos os dias sem receber hora extra? Você trabalharia num emprego que não teria sábado, nem domingo, nem feriado? Você trabalharia num emprego que não te paga férias, nem 13º? Você trabalharia num emprego que você não tem garantia que vai receber no final do mês? Não? Então, pessoal, esse é o serviço do agricultor, pessoal. O trabalho na agricultura é isso. A gente trabalha com fé. A gente trabalha dependendo do clima, dependendo da mão de Deus abençoar a nossa horta, a nossa agricultura, qualquer cultura que a gente plantar, vai depender disso, da bênção de Deus, que não vai dar praga, que não vai cair uma chuva de pedra, que não vai dar uma geada forte, vai queimar tudo, congelar tudo, que não vai dar uma seca muito prolongada, onde a gente vai perder as plantas por falta de água. Esse é o serviço do agricultor, pessoal. Trabalhar sem garantias. E muita gente não aceita isso. Se você colocar isso nas leis trabalhistas, é trabalho escravo. Então, praticamente, a gente somos um trabalhador escravo da população. Trabalhamos sem direito a nada e sem garantias de nada. Então, pessoal, antes de reclamar, se põe no lugar do agricultor. Fui trabalhar na diária hoje, galera, tirando madeira, galera. Mas pensa numa madeira complicada pro cara tá cortando, galera. Tal da jurema preta de espinho, ó. Uma jurema que você não pode entrar dentro dela muito afoito. Você tem que entrar com cuidado, sempre tem que estar limpando, ó. Tô tirando, galera, nessa área aí, ó. Eita, boinha, acaba bom de força, menino. Eita, Juquira é pesada danada, menino. Poxa, menino. Ah, pô, o cinegrafista inventou de filmar aí pra não trabalhar. Bora, cinegrafista. Deixa de filmar de mão. Bora, campai. Parado. Vai da frente. Gente, agora o Naturando tem o Clube de Membros, um modo mais prático para quem gosta do nosso trabalho de apoiar ainda mais o canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também fará parte do grupo de WhatsApp do Naturando, onde são postados vários vídeos por dia, com tudo sobre a roça, além de poder interagir com outros participantes. Para quem quer um conteúdo diferenciado, clique no botão Seja Membro e veja os vídeos sem propaganda, sem narração e ainda um conteúdo bem diferenciado, pois muita coisa que eu não posso postar aqui, eu posto por lá. Até mais!